Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos, estádio Santiago Bernabéu, porque a Liga dos Campeões está de volta. E nessa terça-feira, o primeiro jogo da temporada do Real Madrid aqui no estádio Santiago Bernabéu contra o Olympique de Marseille. Eu vou trazer para vocês alguns dos destaques desse jogo, trazer para vocês um pouquinho de como foi a prévia da partida. E claro, vamos falar muito sobre esse retorno da Liga dos Campeões. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos, sempre aquele pedido, se inscrevam aqui no canal, deixa o like no vídeo e os comentários e bora falar de Champions. O estádio Santiago Bernabéu está preparado, como vocês podem ver, para a volta da Liga dos Campeões. A estreia do Real Madrid será em casa contra o Olympique de Marseille nessa terça-feira, essa partida que vocês acompanham com a gente na TNT e na HBO Max, claro, sempre com tudo da Liga dos Campeões para vocês. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa estreia do Real Madrid que acontece em casa e o jogo que vai marcar a primeira partida da nova era do Real Madrid, da era Xabi Alonso na Liga dos Campeões. Um Xabi Alonso que é um técnico muito experiente dentro da competição, é um jogador, ex-jogador, daqueles que está na lista de mais de 100 jogos na Champions. É verdade que com clubes diferentes, Liverpool, Bayern de Munique e Real Madrid, mas um Xabi Alonso que falou muito na prévia desse jogo sobre a expectativa de poder jogar essa competição agora em outro lugar, no banco de reservas e comandando a equipe. Ele sabe da importância da Liga dos Campeões para o Real Madrid e para ele, claro, vai ser um grande desafio ter que substituir o técnico que mais títulos conquistou com o Real Madrid nessa competição, o Carlo Ancelotti. A gente teve a possibilidade de conversar com o Xabi Alonso antes desse confronto e ele voltou a falar muito bem do agora técnico da seleção brasileira, que foi um dos mentores do Xabi Alonso nessa construção dele, ainda quando jogador, agora em treinador. Um Real Madrid que não podia chegar melhor para esse jogo, 4 jogos e 4 vitórias até aqui, está 100% no Campeonato Espanhol, um time que está melhorando muito defensivamente, que ofensivamente tem peças que já estão funcionando dentro da ideia de jogo do Xabi Alonso e outras peças que ainda tem que encaixar dentro dessa mudança muito grande de tipo de jogo e de ideia de jogo que o Xabi Alonso tem do que o Ancelotti tinha nas últimas temporadas com o Real Madrid. E aí talvez a gente possa destacar entre eles o nome de Kylian Mbappé, que faz um grandíssimo início de temporada, 4 gols em 4 jogos, mais uma assistência com o Real Madrid. Somando a seleção francesa, ainda são 6 jogos e 6 gols de Kylian Mbappé, que foi um dos grandes temas da entrevista coletiva prévia a esse jogo. O Xabi Alonso foi perguntado se ele vê no Mbappé uma dessas futuras lideranças do Real Madrid e ele disse que sim, tecnicamente dentro de campo a gente já está vendo isso. E claro que o Real Madrid está aí terminando uma fase muito vencedora dos jogadores que conquistaram 6 Ligas dos Campeões com o Real Madrid. Restou o Carvajal, que é o líder atual desse Real Madrid, o primeiro capitão da equipe, que vai em busca da 7ª Champions, e o Xabi Alonso falou um pouquinho sobre isso. Outro tema na entrevista coletiva prévia a esse jogo foi a relação entre a arbitragem, principalmente pelo que aconteceu no último jogo do Campeonato Espanhol, com a expulsão do Dinhausen, que não joga a La Liga, mas joga a Liga dos Campeões, um jogador muito importante dentro do esquema do Real Madrid, um Real Madrid que vai recorrer à FIFA pedindo explicações sobre os lances que têm gerado tanta polêmica dentro do futebol espanhol. Mas focando em Liga dos Campeões, é um Real Madrid com algumas certezas desde que o Xabi Alonso assumiu o comando da equipe, para a gente falar sobre o time. 3 jogadores disputaram todos os minutos com o Xabi Alonso até agora, foram Courtois, Tchouaméni e o lateral Carreras, uma das contratações do Real Madrid dessa temporada. O Fede Valverde é outro que entra nesse esquema, mas no último jogo ele vinha de disputar tudo com o Uruguai e o Xabi Alonso reservou ele teve que entrar no segundo tempo, mas no primeiro tempo a gente não viu o Fede Valverde no time titular e ele perdeu esses minutos. Mas são a base, os pilares, digamos assim, do time do Xabi Alonso, somando com o Kylian Mbappé, que também foi titular em todos os jogos. Basicamente, a gente tem algumas dúvidas na escalação para esse jogo contra o Olympique de Marseille na estreia da Liga dos Campeões, que é quem vai ser o lateral direito. A briga tem sido entre Trent Alexander-Arnold e Carvajal. Dos 4 jogos até agora na temporada, cada um jogou 2 e quando saiu um, o outro que entrou para substituir.
E no ataque, quem acompanhará Kylian Mbappé? O mais constante do lado esquerdo tem sido o Vinícius Júnior, que só não foi titular em uma partida jogando pela ponta esquerda. E na direita, a gente até questionou o Xabi Alonso em entrevista que a gente fez para a TNT sobre se ele vê o Rodrigo jogando ali naquela posição, onde o Rodrigo jogou muito, principalmente na última temporada. E o Xabi Alonso disse que sim, ou seja, o Rodrigo é uma opção para a ponta direita, mas vamos ver qual que vai ser a ideia do Xabi Alonso e o que ele vai trazer para o time titular. A realidade é que ali na ponta direita são dois jogadores os que têm brigado por posição, ou pelo menos têm começado no time titular, que são Franco Mastantuono, que pode fazer a estreia dele na Champions nesse jogo contra o Olympique de Marseille, e o Brahim Dias. O Rodrigo é um jogador que o Xabi Alonso sempre destaca, que pode jogar em muitas posições, mas que a gente sabe que tem a ideia de jogar pelo lado esquerdo do campo, então vamos ver quais vão ser as opções do Xabi Alonso. Um Real Madrid que a gente tem bastante na cabeça como é que deve ser escalado, com essas dúvidas, e destacar a dupla de zaga de Dinhausen e Militão. O Dinhausen deve fazer a estreia dele na Liga dos Campeões e o Militão tem sido um constante para o Xabi Alonso. Agora com a lesão do Rüdiger ganha ainda mais protagonismo dentro do time titular do Real Madrid. Para esse jogo tem duas grandes novidades relacionadas para a partida, que são os retornos de Bellingham e Camavinga. Eles já vinham treinando, fazendo parte dos treinamentos com o grupo na semana passada, começaram a integrar o grupo, os treinamentos inteiros do grupo do Real Madrid e em princípio estarão no banco de reserva. Vamos ver se a gente tem o retorno desses dois jogadores. O Bellingham, que operou o ombro, e o Camavinga, que ainda não estreou com o Xabi Alonso no comando da equipe. O Endrick, que está passando ainda pelo seu processo de recuperação, ainda não foi relacionado, mas vai evoluindo bem dentro dessa recuperação. E o Mendy e o Rüdiger, que se acaba de se lesionar, são os jogadores que estão fora. O Real Madrid que entra bastante pressionado nessa partida por ser a primeira da Champions, por ser a estreia do Xabi Alonso, por o time estar vindo da onde vem e por enfrentar um time que historicamente o Real Madrid conseguiu se dar bem contra o Olympique de Marseille. São 4 jogos na Champions e 4 vitórias, porém faz bastante tempo que as duas equipes não se enfrentam na Liga dos Campeões, desde a temporada 2009 e 2010. Um Real Madrid que chega pressionado porque o Real Madrid vem da sua pior sequência na história na Champions, que são 3 derrotas consecutivas. A derrota para o Atlético de Madrid no jogo de volta, no qual o Real Madrid conseguiu a classificação nos pênaltis na temporada passada, nas oitavas de final, e depois as 2 derrotas para o Arsenal nas quartas de final. Então são 3 derrotas consecutivas dentro de uma competição que a gente sabe que o Real Madrid dá muita prioridade. O time, como eu disse, chega pressionado, mas chega com o Mbappé em um bom momento, com o Xabi Alonso tentando encontrar essas peças e tentando fazer o time crescer e jogar da forma como ele quer, em um estádio Santiago Bernabéu que, claro, estará com lotação máxima para o retorno do Real Madrid na Liga dos Campeões. Do Olympique de Marseille, um time que mudou bastantes peças, fez bastantes contratações relevantes para poder principalmente disputar a Liga dos Campeões. A gente traz como destaque o Igor Paixão, que se recuperou de uma lesão, voltou a jogar no último fim de semana na goleada 4-0 do Olympique de Marseille para cima do Lorient no campeonato francês. É um Olympique de Marseille que venceu 2 jogos e perdeu 2, está muito irregular ainda na temporada, mas que pouco a pouco vai se encontrando, De Zerbi vai encontrando as ideias que ele tem e colocando em prática também nesse time. É uma equipe que também passa por uma reformulação, contratou alguns jogadores, como dizia o Igor Paixão, que fez ótimas temporadas no Feyenoord, se destacou na Liga dos Campeões nas últimas temporadas e agora tem essa possibilidade de ser um dos protagonistas nessa temporada do Olympique de Marseille. Vamos ver como é que o De Zerbi imagina esse time. Começou a temporada jogando com 3 zagueiros, voltou atrás, foi para o 4-2-3-1, que deve ser o esquema que deve colocar em campo aqui. Vamos ver se o Aubameyang, que é um jogador que ficou entre sair e não sair, acabou ficando no Olympique de Marseille, vai ter também a oportunidade de jogar essa partida contra o Real Madrid por aqui. Será um grande jogo com 2 rivais que querem mostrar o que tem nessa temporada, com 2 técnicos com ideias muito boas de jogo e que a gente espera uma grande partida nesse primeiro jogo do Bernabéu na Liga dos Campeões nessa temporada, essa partida entre Real Madrid e Olympique de Marseille que vocês acompanham com a gente na TNT. E se vocês chegaram até aqui no vídeo, sempre aquele pedido, se inscrevam aqui no canal, deixem o like e os comentários e avisar que a Liga dos Campeões está de volta. Estou numa grande expectativa para essa temporada que promete ser muito legal e quero conseguir trazer para vocês bastantes bastidores por aqui. Eu estou gravando este vídeo no momento em que os árbitros estão fazendo o aquecimento por aqui. Os caras estão aquecendo lá do outro lado, dá para ver que o gramado está
sendo muito cuidado, ainda nem foi pintado para o jogo de amanhã, e vamos ver como é que vai ser essa primeira partida do Bernabéu por aqui. O Bernabéu que vai estar com o teto fechado também para esse jogo da Liga dos Campeões, como tem sido assim nos últimos tempos. E é isso, eu conto com a audiência de vocês e claro que vai ter vídeo depois do jogo aqui no canal. Um beijo para todo mundo, uma ótima segunda-feira, e a gente se vê nessa terça-feira que ela, a nossa Liga dos Campeões, está de volta e a gente tem uma grande expectativa para essa temporada. Um beijo para todo mundo.